Ok, voltamos, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, pedindo desculpas a vocês, porque eu estou com uma gripe, meus amigos, que vocês não fazem ideia. De modo que essa tossidinha que eu dei no final, eu tenho que pedir desculpas a vocês. Mas não dá para impedir, são 3 dias de febre, e aí a coisa fica um pouco difícil. De modo que me perdoem se houver algum tipo de gato, ou me perdoem se eu não estiver com aquele entusiasmo habitual que vocês conhecem, mas não é por nada, nem por causa do nosso convidado, não, que é um velho amigo e que eu gosto muito e que é Legal. excelente em tudo que diz. Mas é porque eu estou realmente abatido, mas no fim dá tudo certo. Entre mortos e feridos, salvam-se todos. Não é não? Com certeza, com Pois é. certeza. Manuel, eu disse assim, agora vamos falar sobre os aspectos humanos da coisa. Quem é o nosso corretor imobiliário? Como é que você define o nosso corretor imobiliário, o de Alagoas? Nós sempre tivemos uma preocupação de elevar essa profissão, que é um profissional liberal, como um profissional de grande importância para a categoria. Aliás, eu sempre digo que o corretor de imóveis, ele é um profissional tão importante quanto o médico, porque ambos têm, Com certeza. né, ambos têm funções assim, estritamente delicadas. Porque o médico, naturalmente, ele salva a vida. E o corretor de imóveis, ele salva o sonho da realização da casa própria. Para você adquirir um imóvel, você ter uma ideia, estatisticamente já se levantou essa hipótese. Duas questões interessantes. Primeiro, é que normalmente o cidadão, ele adquire seu imóvel até os 35 anos. Você passa normalmente a maior parte da sua vida se preparando para comprar um imóvel. E quando ele junta todo esse poder de compra, esse capital, para adquirir esse imóvel, ele tem que buscar exatamente um profissional, aliás, o único profissional competente dentro das demais profissões, para lhe prestar esse serviço de grande relevância. Que é um serviço que não é só vender. Não é só vender. Vai muito longe a brincadeira. Exatamente. E o corretor de imóveis, ele é instruído, ele é preparado para vender o melhor, para ele ser verdadeiro, para postular para você o princípio ético. Ele é definido, o corretor de imóveis é definido por uma lei própria, uma lei federal, a Lei 6.578, que o norteia na condição de prestar à sociedade brasileira um serviço de alto valor. E é por isso que a gente define o corretor de imóveis como um profissional liberal de vital importância para o ser humano. Agora, para chegar aí, o caminho foi muito longo, muito árduo, muito duro, porque a gente sabia que anos e anos e anos atrás, quando não existia, inclusive, a exigência de se ter o certificado do CRESSE, por aí vai, encontrava-se muita gente que não tinha nada a ver, que não sabia trabalhar, que queria só ganhar uma comissão e por aí vai. E é uma imagem que foi difícil tirar, hoje é diferente. Hoje é diferente. Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de administrar o CRESSE na condição de presidente há cerca de 10 anos e meio, mais ou menos, e, consequentemente, nesse período, assim, procurei efetivamente, primeiro, enaltecer o profissionalismo ético, ou seja, convidando aqueles colegas profissionais, aqueles credenciados, o corretor de imóveis mesmo, a fazer uma corrente positiva, no sentido de mostrar à sociedade que a aquisição da casa própria, a alocação do imóvel, a administração do imóvel só deveria ser feita exatamente no corretor de imóveis. Tanto assim é que, naquela época, nós tínhamos uma série de processos contra, normalmente, o falso corretor, né? E o pior de tudo, nós, naquela época, tínhamos uma sede hipotecada à Justiça do Trabalho, nós tínhamos o conselho assoberbado de processos éticos e processos também administrativos. Nós tínhamos um conselho que não tinha um funcionário contratado. Nós tínhamos um conselho, inclusive, a própria sede em si, além de estar hipotecada, ela também estava danificada, sem condições de trabalho. E o que é que fizemos? É muito bom lembrar, nós procuramos pagar essa hipoteca, né? Trazer de volta a sede para a propriedade do conselho, procuramos fazer concurso público para
completar o corpo funcional. Nós pagamos as dívidas, inclusive a fornecedores, julgamos todos os processos com o apoio. Quando eu falo julgamos, que foi o próprio corretor de imóveis que fez uma comissão no sentido de julgar todos os processos, que muitos deles, inclusive, eram processos perseguitivos. E começamos a fiscalizar o exercício legal da profissão. Com isso, nós tínhamos, por exemplo, convênios com o Ministério Público Estadual, tivemos convênio com o Ministério Público Federal, nós tivemos, inclusive, convênios com a Polícia Civil e Militar, no sentido de braços juntos, nós íamos, digamos, fiscalizar muitas vezes loteamentos feitos de forma irregular, clandestinos. Fizemos uma parceria com a Prefeitura, naquela ocasião saía o fiscal do Cresce com o fiscal da Prefeitura. E aí as pessoas começaram a fazer as suas exigências. Eu estou comprando imóvel, o senhor é corretor de imóveis, é porque eu quero estar fazendo uma campanha para exigir a carteira. Ora, isso foi fundamental. E aí as pessoas que estavam exercendo ilegalmente a profissão começaram a se regularizar no Cresce e começamos a crescer. Só que, em certa altura, com naturalmente o apoio do Conselho Federal, passamos a ter um exame de proficiência, tal qual o exame de ordem. Perfeitamente, que exige a carteira. Exatamente. Muito bem. Porque esse exame de proficiência, ele iria naturalmente selecionar aquele corretor. Claro, né? é um curso mesmo curso que é dado, né? Exatamente. Isso, quanto tempo? O curso hoje é em torno de 12 meses. 12 meses. 12 meses. Perfeito. Né? Agora nós temos o nível médio e o nível superior, que é de 3 anos. Que é exigível. Exigível. O nível superior. Não. Para você exercer a profissão é nível médio ou nível superior. Ok. Muito embora ambos atuam na profissão do corretor de imóveis. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Muito bem. Mas aí vem uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. O corretor de imóveis, ele é interveniente nos contratos de venda? Olha, ainda não. Mas essa seria a grande jogada junto aos cartórios? Muito bem. Uma colocação interessante. Esse projeto nasceu aqui conosco. Eu fiz um projeto de lei dando conta de que todos os imóveis que tivesse seu registro, ele teria que ter a assinatura do corretor de imóvel na escritura. Perfeito. Quando você fosse fazer a lavratura. Infelizmente, naquela época não houve tempo. Eu realmente passei o meu período como presidente, mas o presidente do Cresce de Sergipe me pediu. E aí levou para Sergipe, hoje é lei em Sergipe. Pois é, eu estava aqui Hoje me perguntando, agora eu não chegava até o ponto da lavratura não, eu já chegava no compra e venda. Mas no caso, e hoje existe essa exigibilidade para o advogado. Mas nós pedimos, o projeto nosso, que fosse chegar até a lavratura. Esse projeto hoje, ele trouxe uma evidência profissional para o corretor de imóveis e, em especial, também, a garantia do recebimento dos seus honorários imobiliários. Então, isso aí está sendo, como é uma lei hoje em Sergipe, é lei no Ceará, é lei no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Creio que deva ter mais uns 2 estados, mas nasceu exatamente aqui, na nossa época de presidente do Conselho. Agora, e vamos trazer de volta. Nós vamos trazer de volta porque já apresentei a alguns deputados estaduais, que é uma lei estadual, entendeu? E eles realmente acharam muito interessante. Do mesmo modo, nós já apresentamos esse projeto. Nós temos uma outra lei, estou colocando porque você deu um espaço. O seu programa é muito visto por todos, por favor. Com certeza. E eu vou aproveitar para dizer, nós já preparamos uma lei e já entregamos ao deputado federal, aos deputados federais, Ronaldo Lessa, ao deputado federal Paulão e ao deputado federal JHC. É o seguinte, você nunca viu concurso público para corretor de imóveis. Errado. Você não se concebe, por exemplo, você entrar numa prefeitura, hoje o Brasil tem cerca de 5.700, né? E você não tem um profissional das transações imobiliárias trabalhando no setor imobiliário. É verdade. Então nós queremos que as avaliações nas prefeituras, as avaliações nos tribunais de justiça estadual, federal e do trabalho, as avaliações na Caixa Econômica, nos bancos afins, inclusive até a administração do patrimônio da União, na SPU, seja feita exclusivamente pelo corretor de imóveis. Ou que pelo menos haja a presença dele. A presença dele. E mais, o governo federal
ele criou esse projeto para concurso público para os cartórios. Nós queremos lá no cartório também, em cada cartório, concursado corretor de imóveis. Mas é a tal história, meu amigo. Aí você esbarra num problema, né? Existe uma lei que acabava com o tabelião Isso. Dono criava concursos, já passou da época e muito, e não foi feito concurso nenhum para os cartórios continuam sendo aquela coisa que pertence a um só e, e não se mexe nisso. Tipo capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, e não se mexe nisso. Exatamente, efeito sucessor. É verdade. Não se mexe nisso. É verdade. Quer dizer, então, é um negócio terrível agora, nesse país. Então, agora, veja bem, vai ser muito interessante que, efetivamente, o corretor de imóveis ele esteja realmente, de forma legal, através do concurso público, atuando como um funcionário de carreira nesses órgãos que nós citamos agora. Okay. Porque a credibilidade para os órgãos em si e muito mais para a nossa profissão vai ser outra. Muito bem. Agora, o andar da carruagem nesse programa me leva a perguntar, tem eleições para o Cresce esse ano? Na verdade, nós vamos ter eleição esse ano e, honestamente falando, sou pré-candidato, né? Porque os corretores de imóveis têm me buscado no sentido de nós trazermos novas ideias, novos projetos, novo condicionamento para o corretor que hoje não está passando uma boa fase, não só o corretor em si, mas o mercado imobiliário do Brasil de modo geral, e a gente precisa oportunizar. Por exemplo, a gente deve criar condições para não trabalhar com a moeda em si, a compra do imóvel em si, a locação do imóvel em si. Por que não pensar também no escambo, que é exatamente a troca de mercadoria por mercadoria, onde aquele que mediou esse escambo, ele passa a ter seus honorários. Perfeito, não é? Perfeito. Olha, hoje eu estou vendo... Diferenciado. Você vê, por exemplo, você tem um carro de uma marca que tem um valor X e tem um carro de uma marca que tem um valor Y. Você pode fazer essa permuta e ter uma diferença, e dessa diferença, aquele corretor de carro, que não é a nossa profissão, ele passou a ter seus honorários. A mesma coisa a sua casa. O cidadão mora, digamos, na parte alta de Maceió e quer morar na parte praiana de Maceió, que está crescendo fantasticamente. Né? Então, o corretor vai se preparar através de curso que o Cresce deveria fazer, e nós vamos fazer, né? No sentido de viabilizar essa condição. Uma outra questão que nós pretendemos é proporcionar às prefeituras do estado de Alagoas uma espécie de uma assessoria direta, entendeu? No momento que você está lá trabalhando como um profissional concursado, você passa a prestar uma assessoria direta à prefeitura, ao prefeito. Por quê? É o corretor de imóveis que sabe que o imóvel não está sendo valorizado naquela rua porque ela não está pavimentada. Muitas vezes uma rua trazendo esgoto a céu aberto, e o corretor está lá, prefeito, olha, isso não está legal, porque a gente está desvalorizando. Se o senhor quer cobrar o IPTU, o senhor tem que realmente dar a contrapartida. A condição. Uma outra questão que nós vamos apresentar lá na frente o IPTU não é só em Alagoas, não, nas prefeituras de Alagoas, mas no Brasil afora, ele é considerado alto. Se você for observar, ele é alto em razão até, digamos, da valorização do imóvel. Então, é necessário que a prefeitura ela tenha digamos assim, um percentual para efeito de valorização do imóvel e cobrança de IPTU alto. Hoje você chega a 1%. E aí a arrecadação do município passa a ser pouca. Porque o poder de compra da população está grande e, consequentemente, a sua condição de pagar esse IPTU passa a ser muito baixa. Então, qual a sugestão que nós vamos apresentar através do projeto? E vamos mostrar, entendeu? Claro que a prefeitura não pode renunciar rendimento. Mas a gente vai mostrar que, ao invés dela cobrar 1% sobre o valor venal, se ela cobrasse 0,5%, naturalmente a arrecadação iria quase que dobrar. Você até pergunta, pô, mas ela diminui o percentual de 1% para 0,5% e vai arrecadar mais? Sim. Mais gente vai pagar. Mais gente vai pagar. Com certeza. Você está entendendo? Com certeza. Então, é uma proposta interessante. Não é? Agora eu vou lhe dizer uma coisa, o que está um absurdo dentro de Maceió é condomínio. Condomínio é um absurdo. Tem gente que paga por um condomínio num edifício que pagaria de aluguel por um 4 quartos, por exemplo. É um absurdo.
É uma coisa que precisava ser revista, não é assim. Eu acho que precisava ter assim uma lei que dissesse, olha, você tem que apresentar uma planilha de custos assim, 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 você tem que... mas não sei, deixa para lá. Mas Isso é bom, papo para outro dia. mas é bom que se diga só nessa questão, muito rapidamente, o seguinte. Existe um curso preparatório para o síndico. Perfeito. Se o síndico ele tem uma preparação, muitas vezes até o síndico ele faz um favor, olha, eu não tem quem queira, eu vou... Mas o síndico é uma profissão também. Né? Lógico. Você vê no estado, nos grandes estados, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, o síndico passa a ser um profissional. E ele fazendo um bom trabalho, com certeza ele passa a ser um elemento redutor sensivelmente do condomínio. É verdade. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Espero que os seus novos projetos sigam em frente. Quando é a eleição? Olha, a previsão é de 60 dias. 60 dias. 60 dias. Antes disso, a gente vê quais são os candidatos, faz um... Até se quiserem, a gente faz um... Né, um contra o outro. É verdade, no bom sentido. verdade. Um debate, com certeza, é muito importante. Vilmar é candidato à reeleição? Eu acredito que com certeza. Com certeza. Então vamos fazer. Está tudo entre amigos, gente boa. Com certeza. Com certeza. O que a gente tem é proposta e não exatamente. Que venha trazer diferença. Exatamente. Né? Obrigado por ter vindo, Manuel. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade. Aliás, esse programa sempre me oportunizou na minha vida, seja em todos os níveis, sobretudo pessoal. Que você merece. Né? E a gente só tem a agradecer a você, que é uma simpatia, muito obrigado. Para o público. Mesmo resfriado, mesmo gripado. Mesmo resfriado. Obrigado, Manuel. Muito obrigado, Bianca. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, então o nosso encontro está marcado.